Oi, pretinhas e pardinhas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Marina e a gente tá aqui para mais um tutorial. Hoje eu vim fazer um tutorial inspirado, na cor do ano, que é essa aqui, e inspirado nessa maquiagem aqui, porém, é uma inspiração. Por quê? Porque eu vou colocar mais alguns detalhezinhos. Então vai ser só uma inspiração mesmo, não vai ficar desse jeito, tá? E por mais, a gente vai pro tutorial e eu espero que vocês gostem. Caso gostem, curtam e comentem, se possível. Me sigam nas redes sociais, tanto no TikTok, tanto no Instagram. E um beijo, bora pro tutorial. Eu vou começar aplicando esse sérum aqui. Esse aqui é o Glow Love, da Max Love. E eu vou aplicar ele pro rosto todo e massagear ele em movimentos circulares. Como uma maquiagem pro carnaval, a preparação de pele, ela tem que ser muito bem feita, tá? Caso você queira saber como faz uma boa preparação de pele, aqui no meu canal tem um vídeo específico de preparação de pele. Após o sérum secar totalmente, eu venho passando essa blindagem, essa daqui. Essa aqui é a da Miss Lari. Ela é bem líquida, então passou e espalhou. Agora eu venho aplicando essa bruma aqui. Essa aqui é a da Bella Angel, Bruma Refrescante Luminous Glow. E aí eu aplico ela. E espalho um pouquinho com a mão, porque eu acho que o spray dela, ele é muito concentrado, sabe? Mas ele dá um glow muito bonito pra pele. Eu vou fazer a pele, pra esse vídeo não ficar tão claro, nossa, tão rápido, sabe? Tipo, pra não ficar muito grande, eu vou fazer, tipo, a aplicação com vocês, mas esfumar eu vou cortar, tá? Mas eu faço todos... Hoje tá difícil, gente. Eu espumo todas elas com a esponjinha, tá? Ó, gente, pra pele, eu venho aplicando essas duas bases aqui. Essa aqui é a Make Up mais Care da Avon. E essa aqui é a Power Stay. E aí eu misturo as duas e faço a aplicação no rosto todo com o pincel, ó. Agora, a gente vai aplicar o corretivo normal mesmo. O de iluminação eu aplico só depois. E eu vou aplicar ele aqui e aqui. Agora eu espalho o corretivo com batidinhas. Ó, podem observar que eu não coloquei muito. Por quê? Porque eu ainda vou aplicar o corretivo de iluminação. Pra também não ficar aquilo muito pesado, sabe? Porque eu não gosto desse aspecto, obviamente. De contorno, eu vou estar aplicando esse pó aqui da Ruby Rose. Esse aqui é o Feels Mod Pó Compacto. Esse é o E160. E aí eu vou aplicar ele aqui, ó. Aqui no maxilar. Tá bem marcado, mas depois que a gente fazer a selagem, ele não fica tão assim, tá? E na testa, tá bom? De blush, eu vou estar aplicando esse blush aqui, bem rosinha. Porque a maquiagem tá bem rosinha. Esse aqui é cremoso, tá? E eu aplico ele, ó, daqui descendo. Vou fazer assim pra vocês verem melhor. Ó, vê? Aplicar um pouquinho mais aqui na maçã, que ela tá com bastante blush mesmo. Ó. Eu vou aplicar mais um pouquinho de blush, mas um pouquinho não, vou passar o excesso um pouquinho no nariz e um pouquinho no queixo. Por quê? Porque eu gosto. E agora, a gente vai passar o corretivo de iluminação. Esse aqui é da Lui, né? Tá de cabeça pra baixo. Esse aqui é o tom 4. E aí, eu vou aplicar ele aqui, ó, puxando um pouquinho pra cá. E puxando aqui pra dar aquele ar bem lift. E no nariz, obviamente. Trabalhando com a esponjinha. Sempre mantendo ela assim, ó, o movimento pra cima. O blush, eu vou estar passando esse blush aqui. E ele tá todo quebrado. Olha o estado. Toda vez eu falo que eu vou reconstruir, mas eu vou passar esse aqui
só o excessinho da tampinha, porque a gente vai usar o blush cintilantezinho nessa maquiagem. Então, fazer só um pouquinho mesmo, sabe? Só pra coisar. De cintilante, eu vou estar usando esse aqui. Esse aqui é da Sarah Beauty. E é isso. Eu pensei que ia ter mais alguma coisa, mas é isso, ó. E a gente vai estar usando esse aqui, ó. Obviamente, depois que a gente selar a pele, a gente vai ter que passar de novo. Porque o pó compacto, ele vai tirar o brilhinho dele. E ele é bem cintilante, tá, gente? Um amor. Agora a gente vai selar com esse pó banana aqui da Lady Beauty. Que é Lady Beauty, e eu nunca acerto o nome dele. E eu vou estar aplicando com essa esponjinha triangular aqui, embaixo do olho, pra dar aquele efeito Photoshop, ó. E aí, gente, pra maquiagem de carnaval é muito importante vocês selar bem. Esse negócio do maquiagem glow e essas coisas, use e abuse do iluminador. Porque não dá pra pular carnaval sem selar a pele. A sua maquiagem não vai durar. Aqui também, ó. Do rosto, eu aplico com pincel. Sobrancelhas penteadinhas. E agora eu vou estar aplicando esse corretivo aqui, embaixo da sobrancelha, puxando pra pálpebra. Então eu tenho que usar esse aqui mesmo, gente. E ele é bem claro, pensei que ele era mais escurinho do que esse tom que tá aqui, ó. Nossa, gente, é mais claro do que eu pensei realmente. Meu Deus. Eu acho que ele rende bastante, ó. Peguei só um pouquinho. Muito importante vocês testarem antes de passar, senão vocês vão fazer igual eu, ó. Eu pensei que era um tom, é outro. Mas tá tudo bem, a gente arruma. Eu acho que a maquiagem sobe até aqui. Se não subir, a gente passa um pó compacto e tá tudo bem. Já delimita a pálpebra toda, tá, gente, ó. Já vai seu olho. E eu vou fazer esse aqui com vocês e esse aqui eu vou fazer depois. Se você estiver vendo esse tutorial e estiver tentando reproduzir, eu aconselho você fazer os dois juntos, tá? Pra ficar simétricos e tal. Essa... Nossa, quase caiu, gente. Essa paleta aqui é da City Girls e essa aqui é a Perfect Colors. E eu vou estar usando esse tom aqui, que é um azulzinho acinzentado. E eu vou estar aplicando com o pincel de esfumar, um pouquinho maior. E aí eu vou estar fazendo um C invertido aqui no final, porque o foco da maquiagem é a sombra branca, mas o azul também tem sua relevância. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou olhar assim, ó, que é melhor pra vocês verem. Aqui, ó, no côncavo, pra cá, a gente vai fazer um C invertido. Dá pra vocês verem? Os cabelos tá atrapalhando. Ó, a gente vai fazer um C invertido. Fica tranquila que daí a gente vai passar um azulzinho um pouquinho mais claro depois. Agora a gente tá só fazendo a... Ó, viu como que ele ficou? Agora a gente vai esfumar. Puxando sempre pra fora, ó. Em posição de gatinho. Pra que ninguém quer ficar com o olho pequeno, né? Pequeno não, caído. Então a gente sempre puxa em gatinho. Ó, gente, depois de esfumar bastante, ó. Deixa eu fazer assim. Assim ficou pior pra vocês verem. Mas agora a gente vai pegar outro pincel de esfumar. Se eu achar o meu outro, achei. E a gente vai pegar esse azulzinho aqui, ó. Eu vou ver se a pigmentação dele é boa, porque aí qualquer coisa, eu uso esse aqui. Mas se eu trocar, eu acho que esse aqui, opa, esse aqui tá mais frio, o redondinho daquela paleta que eu mostrei pra vocês primeiro. Então, eu vou usar ela primeiro. E aqui, ó, nas bordinhas. Ah, ele ficou bom, gente. Eu vou usar ele nas bordinhas, ó, ou seja, aqui dentro do C, ó. A luz não tá colaborando pra vocês, não. Mas quando eu finalizar, vocês vão ver onde que eu marquei o azul. E aqui em cima, ó. Agora, a gente vai fazer uma coisa mais chatinha. Que é tipo um cut, mas é um semi-cut. E a gente vai usar o branco mesmo. Se você não tiver, você pode usar o corretivo mais claro que você tiver, a base mais clara. É porque a gente vai usar sombra branca. E sombra branca, ela tende a abrir. Então, se você botar
um corretivo, uma base embaixo, é melhor. Hoje eu tô com muita dificuldade de falar, gente. E aí a gente vai fazer o quê? Pincelzinho de depositar, ó, esse aqui, ele é quadradinho. Deixa eu ver. Aqui, pra vocês verem. Ele é bem quadradinho, foco, né? Nem tchum. E aí a gente vai fazer o quê? Tá vendo onde que a sua pálpebra móvel encaixa na pálpebra fixa? É aí que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Não tem problema ficar ruim no início, ó. Viu? Por quê? Porque a gente vai acertando ele. E como sai um pouco, sabe? A sombra dela sobe um pouco, não tem problema se ficar um pouco grosso. Por isso que é importante você fazer os dois olhos junto. Pra vocês verem onde que vocês marcaram. Agora, nós estaremos utilizando a sombra Cores da Amazônia da Ludorama. E a gente vai usar esse branquinho aqui. E aí a gente vai aplicar onde a gente passou o corretivo, depositando, hein, gente? Depositando. Nada de esfumar esse branco, não. Esse branco a gente vai esfumar depois. Como que ele fica muito melhor. Ó. Deposita. Puxa um pouco até pra cá, ó. Pra dar aquela transição de cor muito bonita. Pega aquele azulzinho. Tira o excesso, bota só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Viu? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o outro olho, não terminamos ainda não, mas eu vou fazer o outro olho pra gente fazer o delineado e os ajustezinhos, tá? Gente, fiz o outro olho já, e agora a gente vai fazer o delineado. Eu vou estar utilizando esse aqui da Dalla, e ele tem a ponta bem fininha, então se você tiver alguma dificuldade de fazer, eu aconselho você comprar um desse, mas se você tiver dificuldade, você pode comprar os de caneta, que os de caneta são mais fáceis de manusear do que esses líquidos. E aí, a gente vai fazer um delineado bem... concentração. E assim vai ficar ruim pra vocês verem, né? Tem que ser de ladinho assim. E puxa até na frente, tá? Mas não precisa engrossar ele não, se você não quiser não, tá? Eu não vou engrossar o meu não, que aqui na frente eu não gosto dele muito grosso. Ó, gente, fiz os dois lados. Agora a gente vai fazer a parte da frente. E vocês sabem que eu não sou muito fã. Então, tipo assim, eu vou só contornar o meu peitinho do olho mesmo. Então, mas se vocês quiserem puxar o triângulozinho, é de gosto. E a sombra tá no meio do negócio. Assim, ó. Eu sinto cócegas. Deixa eu fazer aqui o outro. Aqui no inicinho, bem embaixo do delineado, tem um pouquinho de azul. Então, eu vou estar utilizando um pincel de depositar. E eu vou estar passando aqui. Bem retinho, ó. Vê? Agora, a gente vai passar o quê? Vou tentar passar o delineado mesmo na linha d'água, mas pode ser lápis de olho, tá, gente? Tô preguiça de depois pegar o meu. Então, vou fazer com delineado e a gente volta. Ó, prontinho, gente. Delineado feito, ó. Agora a gente vai fazer o grão. Que delícia. Nós vamos precisar de pedrinhas, tá? Ó, essas aqui, elas são utilizadas pra unhas. Mas se na sua cidade tiver, eu aconselho você a comprar dessas, porque elas vêm em diferentes tamanhos. E aí, é muito importante você ter vários, né? Agora que tá chegando o carnaval, então, cada dia um tamanho diferente. E aí, eu vou utilizar essas mais médias aqui, ó. Pra vocês verem. Não vou utilizar muitas grandonas, não. Vou abrir, separar pra gente colar juntinho. Ó, aqui no finalzinho, bem aqui em cima no côncavo, eu vou colar uma estrelinha dessas aqui. Elas vendem nessas lojas que a gente chama de chinês, né? Pelo menos aqui no Rio. Mas a loja tem de tudo, você vai achar umas estrelinhas dessas. Passa um pouquinho de cola no pincel. Minha cola tá indo com Deus. Passa um pouquinho, pega a estrela, ó.
E agora eu não lembro que eu passei a cola. Que cola? Viu? O negócio bem... Agora a gente vai colar as pedrinhas. Ai, mesma coisa. Passa a cola no lugar onde você quer. Eu vou usar o espelho. Eu não sei o que aconteceu com esse negócio da cola. Vou botar uma aqui, ó. E a gente vai passar a cola no pincel e pegar uma pedra. Ó. Será que a pedra tá muito grande? Ó, aqui embaixo pra ver. Colei as estrelinhas e as pedrinhas. Agora eu vou passar o rímel lindíssimo. Esse aqui ia dar errado, esse aqui ia ficar muito exagerado, mas... Quem me conhece já sabe que eu sou um pouco exagerado, né? Vocês que veem os meus vídeos. Aí, como eu disse, agora a gente vai passar um pouquinho de blush e fazer a boquinha. Pra boca, a gente vai fazer um contorninho mais simplesinho, mais rosinha, porque, né, o olho já tá exagerado. Se vocês quiserem tacar glitter, essas coisas, não tem problema não, gente. Vai ficar lindíssimo. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o contorno com esse lápis aqui. E depois eu vou escurecendo as bordinhas com esse marronzinho. Entendeu? Vou fazer um vídeo à parte, eu coloco ele passando pra vocês verem como ficou. Ó, gente, finalizei. Ó, a boca, esqueci de falar os produtos que eu usei na boca, né? A boca, eu utilizei esse lápis aqui. Esse aqui é da Huda Beauty. E esse aqui, mais conhecido aqui nesse canal, que é o lápis marrom da Vivai. E esse gloss, cadê o gloss agora? Aqui. Esse gloss aqui, que é da Weekend, Gloss Pérola. Muito bonitinho. Vou dar um close final pra vocês, que eu ia fazer, mas eu lembrei que eu não falei o nome dos produtos. Ó. De longe, pra vocês verem bonito, ó. Certinho. Calma. E é isso, finalizando o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijo!